Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está aqui na Band Mais. Hoje é domingo de carnaval e a folia vai ficar por conta minha aqui e do Edmilson Siqueira. Por quê? Porque nós não teremos entrevistados hoje. Segundo o Edmilson, ninguém quis fazer parte desse programa. Está todo mundo de ressaca. Edmilson Siqueira, você não ficou de ressaca? Não, eu me preservei, certo, para fazer o programa hoje, senão como é que ia ser, né? A gente ia falar abobrinha, só que não ia dar certo. Pois é. Bom, gente, nós vamos começar o programa trazendo o tema de economia, que a briga, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do BC, o Roberto Campos, está uma guerra, porque o Lula quer que o presidente do BC abaixe os juros. Ele disse que não tem como fazer isso, porque ele precisa fazer, se ele abaixar, a inflação sobe, tem que ter o controle da inflação, e ele precisa pensar o país para o futuro. Nessa queda de braço entrou o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, durante a semana, pedindo para que o Lula parasse de criticar o presidente do Banco Central, que tem inclusive autonomia diante da política monetária, porque, segundo os ministros mais próximos do Lula, essa briga tem chamado a atenção da imprensa e as boas ou os bons projetos estão saindo ou ficando na retaguarda e não estão ganhando destaque na mídia e na notícia. Então, eles acham que o Lula precisa recuar. Agora, diante, Edmilson, dessa história toda, como que você vê essa briga do Lula e do Roberto Campos? Pois é, esse fato que você falou aí, que a briga acabou empanando, né, os outros assuntos, teve o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida, né, que praticamente não saiu na imprensa. Os fatos que o Lula acabou provocando com essa briga com o Roberto Campos Neto, acabou embaçando tudo isso, certo? E o PT percebeu que ele estava perdendo pontos com isso. Além disso, né, a briga causou um tumulto no mercado aí, o dólar subiu, a bolsa caiu, por conta também disso, os investimentos não se confirmam totalmente como o governo gostaria que se confirmasse. Por quê? Porque está faltando previsibilidade, né? E é isso que o investidor quer, previsibilidade e segurança jurídica. A previsibilidade está acabando. Eles estão muito preocupados com isso, porque o que vai acontecer? Vai abaixar o juro, a inflação vai subir, não vai? Por sorte, né, o presidente do Banco Central entrou com um tom mais ameno ultimamente, né, nos últimos dias aí. O próprio Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, começaram a fazer um meio de campo aí, pediram para o Lula diminuir as críticas, ele ficou meio em silêncio nos últimos dias, certo? E com isso a economia pode começar a pensar no que vai ser o futuro do Brasil. E, claro, estamos aguardando aí, todo mundo está aguardando quais serão as medidas, né, do novo teto de gastos, né, que seria a âncora fiscal, que eles estão, né, chamando de âncora fiscal, que será um teto de gastos, e também a reforma tributária, que praticamente ele está entregando nas mãos do Congresso, mas é aquela reforma do Bernardo App, que fez, que é uma boa reforma, segundo alguns economistas aí. Claro, vai ter mudança, vai ter modificação, os deputados vão interferir, os senadores e tudo mais, e vamos ver, talvez até o meio do ano, uma reforma tributária esteja aí em andamento e o Brasil pode pensar no seu futuro mais próximo. Nessa semana, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, e o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, eles participaram de um evento com empresários. E o Arthur Lira falou da reforma tributária, dizendo que ele vai priorizar a reforma tributária, a votação no Senado. O próprio vice-presidente, o Geraldo Alckmin, está trabalhando forte nessa história de conseguir aprovação. Nessa semana também eu conversei com o deputado federal Jonas Donizete, que foi nomeado aí como um dos coordenadores para poder falar com os prefeitos. Por quê? Porque a reforma passa pelos interesses também dos municipais. Né? Tanto que nós tivemos um evento aqui na Bandeirantes com os prefeitos, e os prefeitos já estavam de cabelo em pé pensando nessa reforma. Porque qual que é o medo dos prefeitos? Perder dinheiro.
É isso, perder impostos, perder né? a arrecadação. Né? Você acha, Edmilson, que porque a Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, todo mundo do Lula quer aprovar essa reforma até julho. Gente, desde que eu me conheço por repórter, todo mundo fala que o Brasil precisa de uma reforma tributária, mas não se consegue aprovar essa reforma por conta dos vários interesses. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Eu conversei, por exemplo, com vários prefeitos, eles disseram, do jeito que está, não dá para aprovar. Você acha que vai conseguir colocar no mesmo projeto esse monte de interesses e conseguir conciliar todos? A Câmara dos Deputados, o Congresso, de uma maneira geral, são os lugares mais corretos para que essa discussão se faça, né? Ali se congregam os deputados que têm lideranças nos municípios, né, junto com os prefeitos, com os governadores também. Então, interessa para todo mundo. Se todo mundo conversar e se todo mundo for com o espírito desarmado também, porque alguém vai ter que sair perdendo se quiser melhorar o Brasil. Agora, não precisa perder muito, pode-se perder alguma coisa razoável para que o Brasil continue caminhando, certo? E que o povo, né, que paga esses impostos possa ver, de repente, pagar menos impostos. A gente começar a pagar imposto sobre a renda e não mais sobre o consumo, como é feito no Brasil. A reforma do Bernardo App, ela diminui esses impostos todos que existem sobre os produtos, certo? E diminui em termos de quantidade de imposto, mas não em quantidade de arrecadação. Quer dizer, tudo isso precisa ser reformulado, precisa ser conversado, precisa ser acertado. E se todo mundo for com o espírito desarmado para essas reuniões que vão haver, essas comissões todas que vão discutir a reforma, eu acho que pode-se chegar a um bom termo, mais do que necessário, né? Porque faz muito tempo que se fala em reforma tributária e talvez dessa vez ela consiga sair. Vamos ver, né? Essa semana, eu e o Edmilson, nós entrevistamos um economista no programa no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, e o economista, vários momentos da nossa entrevista, ele disse assim, o país precisa fazer a lição de casa. E qual que é a lição de casa? É gastar menos. Mas aí quando eu olho para o que o governo está propondo, né, você tem ali reajuste de servidores. Nós tivemos, não que não tenha que ter, no caso, por exemplo, reajuste das bolsas de CNPqs, as bolsas de estudo. Para mim, essas bolsas tinham que ser reajustadas porque realmente não estavam mais sendo reajustadas. Mas como que o governo vai gastar menos, sendo que ele tem que arrumar a casa desse jeito, Edmilson? É uma equação complicadíssima, né? Esse aumento para os bolsistas aí foi de 40%. Quer dizer, fazia tempo que eles não tinham um aumento, certo? Eu vi os valores, inclusive, é de 1.200 para 1.600, de 2.000 e pouco para 3.000 e pouco. Não é assim um aumento enorme, menos 40%, certo? Eles estavam precisando, não há dúvida que estavam. Agora, precisa saber de onde vai tirar esse dinheiro, certo? E o aumento do salário mínimo está aí na pauta, mais um aumento, o aumento dos funcionários públicos está na pauta também, certo? Tem muita coisa que precisa ser consertada. E fala-se que o governo anterior teve superávit, né? E teve mesmo. Você pegar o gasto do governo anterior e ver com a arrecadação, ele teve um superávit lá. Mas teve um superávit deixando de pagar um monte de coisa, certo? Não pagou um monte de coisa. Daí é fácil você ter superávit. Só que esse governo precisa pagar, certo? E com isso, a gente já tem um déficit programado de quase 300 bilhões de reais. Então, o governo vai ter que se virar, vai ter que fazer muita economia, vai ter que cortar na carne, se quiser mandar para frente uma reforma tributária que seja digna desse nome. Bom, Edmilson, você falou aí do aumento do salário mínimo, né? Que a partir do dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, o Lula já definiu que vai dar um aumento, passando o salário mínimo para 1.320, né? R$12 de aumento, R$18 de aumento, e isso vai significar um impacto de gastos para o governo de 10 bilhões. A equipe econômica era contrária a esse reajuste, mas o Lula porque queria dar esse reajuste, aí achou lá um jeito que foi o seguinte, eles vão fazer um pente fino no programa, no Bolsa Família, e eles estimam que tem muita gente recebendo, que estão incluídas no Bolsa Família no programa e que não tem direito, ou seja, as chamadas fraudes. E eles estimam, então, que eles vão conseguir economizar esses 10 milhões que serão necessários para poder pagar esse impacto sobre o salário mínimo. Edmilson, e o ano que vem, como que vai fazer? Porque você vai entrar outras pessoas no Bolsa Família, né? Para esse ano tem recursos, mas e para o ano que vem? Então, daí... Só que muita gente diz o seguinte, isso é uma coisa, você está no papel que você vai conseguir economizar 10 bilhões arrumando ali a casa, fiscalizando as fraudes. Mas quem garante que o governo vai conseguir arrumar a casa?
É a pergunta que se faz por aí. A gente gostaria de poder responder e falar, não, com certeza, o Lula vai arrumar a casa, tal. Não é esse histórico, né? Arrumar a casa em termos financeiros, eu quero dizer. Não é esse o histórico do PT. O Lula no poder, mesmo a Dilma, eles sempre optaram por gastar mais, por fazer o Estado como indutor da economia, jogando dinheiro no mercado, certo? Para melhorar, para movimentar o mercado, porque é uma ideia que eles têm, é uma teoria que eles têm, que quanto mais dinheiro tiver no mercado, mais se gasta, mais se consome, promove mais a indústria, certo? E arrecada-se mais impostos. Mas isso tudo é relativo, né? Porque quando o governo tem um lastro bom do dinheiro que está na praça, isso daí pode acontecer. Certo? Agora, quando não tem esse lastro, manda fabricar mais dinheiro por fabricar, não vai dar certo mesmo. Certo? Daí o dinheiro é inflacionário, ninguém vai confiar nesse dinheiro, ninguém vai confiar no país que faz um negócio desse. Então, o medo é esse, né? O medo é esse. Ele vai aumentar agora esses 10 bi, que talvez ele consiga tirar 10 bi das fraudes do Bolsa Família aí, e vai colocar no salário mínimo. Tudo bem, tá certo, vamos colocar ali. Agora, o ano que vem, de onde ele vai tirar esses 10 bi? Vai ter que colocar no orçamento mais 10 bi, fora do aumento do ano que vem, que pode significar outros 10 bi. Entende? Então, tem que sentar, tem que pensar, tem que adequar as necessidades do Brasil ao orçamento que se arrecada. Senão, o Brasil nunca vai sair do enrosco em que se meteu. Bom, nós ficamos nesse primeiro bloco só sambando na economia, mas a gente vai para o intervalo e a gente volta para o segundo bloco, né? E nós vamos falar um pouquinho mais de economia, mas de outros assuntos também. Não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder nesse domingo de carnaval e, por enquanto, no nosso bloco só tem eu e o Edmilson e, claro, que os meninos da técnica também estão sambando conosco. A gente estava falando da economia e, para a gente encerrar esse assunto, nesta semana também, durante a semana, o governo definiu que a taxa de isenção do imposto de renda serão de 2 salários mínimos. Edmilson Siqueira, você acha que isso atingiu muita gente que queria ou o governo foi o que ele pôde fazer? É a segunda hipótese, né? Foi o que o governo pôde fazer, porque o ideal, né, seria recuperar tudo que está perdido, essa defasagem grande que está no imposto de renda, e ele atingiria aí cerca de R$5 mil ou até mais que isso, certo? A promessa de campanha foi de R$5 mil, aliás, era uma promessa dos 2 candidatos principais aí, e provavelmente nenhum dos dois cumpriria, né? Porque não tem dinheiro para cumprir e o governo não pode abrir mão de arrecadação assim de uma forma tão grande, né? Porque é muito dinheiro que ele deixa de receber. Só com esses 2 salários mínimos aí já serão vários bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de reais que o governo vai deixar de arrecadar. Mas 2 salários mínimos é melhor do que um, né? Do que onde estava antes, certo? Que era um imposto, tanto que quem ganha R$1.900, quase R$2.000, começaria a pagar imposto de renda, segundo um contador nos disse aí. Então, melhorou um pouco, mas não é o ideal ainda. Vai demorar, eu acho, que para a gente atingir o ideal, para que o que a gente se faça justiça, né, na cobrança do imposto de renda. É isso que eu ia colocar para você. Eu acho que a tabela do imposto de renda ela é muito injusta no Brasil. Uma isenção para um cara que ganha R$5 mil, ou uma mulher, um homem, eu acho que tem que ter isenção, porque você paga muito imposto. E o Brasil teria que criar, inclusive, outras faixas de desconto, né, do imposto de renda. Porque a partir de uma tabela, todo mundo paga 27,5%. Então, tem gente pagando muito mais e gente pagando menos. Então, eu acho que começar a pagar imposto de renda a partir de 2 salários mínimos e meio, com a inflação que nós temos hoje, com o achatamento salarial, é um assalto à mão armada do governo, tirando dinheiro seu. E você é obrigado a pagar, você não tem jeito, né? Tem jeito. Além do imposto que a gente paga sem perceber, né? Sem perceber na hora de pagar, mas no bolso dói, que é o imposto sobre o consumo, né? Qualquer coisa que a gente compre tem lá ICMS, IPI e outras coisas mais, às vezes vem na nota fiscal discriminado quanto que a gente paga de imposto em cada produto que a gente compra. Esse imposto sobre o consumo é uma coisa que poucos países têm, certo? E o Brasil poderia não ter, se ele cobrasse adequadamente o imposto de renda, o imposto de renda mesmo, sobre a renda, certo? De todo mundo, e cobrasse mais de quem ganha mais, certo? E menos de quem ganha menos, como é nos países civilizados, certo? Aqui não, se o cara ganha R$15 mil, talvez, não sei quanto que é o teto aí, o limite já paga 27%. Quem ganha 50 mil por mês paga os mesmos 27%. Quer dizer, é injusto isso, né? Acaba sendo injusto e precisa ser feita uma tabela mais adequada, né, para que a justiça se faça
repasse aí no imposto de renda também. Bom, e falando, né, em assalto à mão armada, nessa coisa toda, a gente vai agora falar sobre o PSDB. Por que eu estou fazendo essa correlação? Porque está uma briga lá, gente, no Ninho Tucano, após o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, assumir a legenda. E a briga qual é? É uma questão histórica dentro do PSDB. O PSDB de São Paulo, que era do João Dória, que era do Rodrigo Garcia acho que nem está mais no PSDB, ele já saiu, né? Mas, ele continua no PSDB. Ele continua no PSDB, sempre brigou com o povo lá de Minas e também com o povo do Rio Grande do Sul. E a percepção que eles estão tendo é que com a liderança do Eduardo Leite, eles podem ter cada vez menos participação. Agora, eu não sei que participação que eles querem, Edmilson, porque para mim o PSDB já saiu do mapa. Infelizmente, né, o partido que já foi grande, foi talvez um dos maiores do Brasil, só perdia para o PT em termos de número de deputados, mas em termos de poder foi bem maior do que o PT no começo, certo? Ele acabou se perdendo aí ao não saber fazer a oposição correta aos governos do PT, certo? E essa briga interna, quando o Dória surgiu como uma liderança que até deu uma grande esperança para muito tucano aí, que tinha surgido, que ele ganhou a primeira eleição dele sendo um novato, ganhou no primeiro turno contra o PT, inclusive, né? E na Prefeitura de São Paulo, depois ganhou no Estado de São Paulo, mas quando ele ganhou no Estado de São Paulo já havia uma cisão aí, que com o Geraldo Alckmin e tudo mais, e o partido começou a se definhar. Certo? Começou a perder poder porque se dividiu. Quando se divide, você perde, né? Porque você fica mais fraco. Surgiu uma boa liderança no Rio Grande do Sul, mas essa liderança se opôs justamente à maior liderança do PSDB na época, que era o Dória, certo? Pelo menos o que tinha mais poder, governador do estado de São Paulo e potencial candidato a presidente. Então, essa bagunça tudo começou a fazer com que o partido se definhasse. E com a subida da nova direita, né, através do Bolsonaro, muita gente que era PSDB passou a ser bolsonarista. Não aquele bolsonarista raiz, radical, mas um bolsonarista, uma pessoa de direita, mais de direita do que o PSDB. O PSDB era. E encontrou em muita coisa do governo Bolsonaro, pôde colocar a sua ideologia junto com aquela que parecia que estava muito mais próxima dele do que o próximo Por exemplo, próprio PSDB. Nós temos um deputado aqui da região, o Carlos Sampaio, deputado federal, que é tucano, histórico, só que eu acho que o Carlos Sampaio é um dos políticos que devem ou que deverão deixar o partido nos próximos meses. Por que eu estou falando isso? O Carlos Sampaio, ele já assumiu um papel de oposição ao governo Lula, que é natural. Mas ele está sendo um deputado com uma oposição muito mais conservadora do que ele já foi no passado. Eu tenho a impressão que o Carlão não continua mais no PSDB. É bem provável, mas o Carlão também tem pesa contra ele um outro fato, né? Ele fez o que o PSDB fez em muitos lugares aí, que foi não deixar subir lideranças, né? Todo mundo que surgia no PSDB, que era mais ou menos bom de voto, acabou sendo barrado, certo? E a gente tem dois exemplos notórios aqui, que é o atual prefeito, Dário Saad, que era do PSDB, nunca conseguiu ser mais do que vereador no PSDB. Para ser candidato a prefeito, ele teve que sair do PSDB e foi eleito. Jonas Donizete era outro, que também oriundo do PSDB, saiu, virou deputado por outro partido e virou prefeito de Campinas. E eu coloco mais um nome nessa história, que é o do ex-vereador Arthur Orsi, que o filho do Edivaldo Orsi, que foi prefeito de Campinas, que também teve que sair do partido para poder conseguir ser candidato para outros cargos, porque, na verdade, eu vou chamar de sufocamento mesmo. Esse sufocamento de novas lideranças no PSDB de Campinas foi orquestrado pela Célia Leão, que a gente não pode esquecer dela também. Né? Ela e o Carlão. E pelo Carlão Sampaio. Dominavam o partido aqui de modo a impedir que surgissem outras lideranças, né? E isso foi fatal para o partido aqui em Campinas mesmo, que chegou ao ponto de não ter candidato a prefeito quando o Jonas Donizete foi eleito. Pela primeira vez na história não tinha um candidato a prefeito. Bom, e por falar em sufocamento, né? Vocês perceberam que aqui a gente está assalto à mão armada, sufocamento. Quem está tentando sufocar os militares são os petistas, né? O PT está querendo alterar aquele artigo 142 para impedir que militares ocupem cargos civis no governo, ou seja, quer trabalhar na administração, vai para a reserva. Por quê? Porque o PT viu os militares
ocupando cada vez mais cargos no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro deu um espaço imenso para as Forças Armadas. Inclusive, o Lula, ele teve um certo estremecimento no começo da sua gestão. Até antes de assumir a gestão, alguns generais estavam falando de entregar os cargos para poder mostrar que não se submeteria à gestão ou à autoridade, né, do presidente eleito. E o PT, então, está querendo matar o mal pela raiz. Você acha que o PT vai conseguir extinguir ou alterar esse artigo 142? É provável que sim, que sim, porque eles estão querendo, além de impedir essa fluência de militares, né, da ativa no poder, ele quer também dar uma interpretação, dar uma definitiva, um texto definitivo para esse artigo, para que ninguém mais confunda que nesse artigo estaria escrito que as Forças Armadas seriam um poder moderador. Não está escrito no artigo, e mais algumas lideranças de direita mais radical aí, esse pessoal que foi para frente dos quartéis e tudo mais, interpretaram esse artigo como sendo os militares um poder moderador. Não são. Ali diz que esses militares, ou as Forças Armadas, podem ser chamadas a interferir por qualquer um dos poderes quando houver alguma espécie de caos no país, certo? E não era o que estava acontecendo, embora eles quiseram tornar um caos aí, talvez até por isso, para através desse artigo 142, determinar aí alguma interferência militar. Eles querem mudar, deixar um texto bem mais claro e, ao mesmo tempo, estão aproveitando para afastar de vez a possibilidade de militares da ativa exercerem cargos civis no governo. É essa a intenção. E você sabe que dentro, né, dessa perspectiva do PT de tentar devolver ali os militares para o quadrado deles, ali onde eles têm que ter o seu protagonismo, o deputado federal Washington Kaká, ele tirou uma foto com também o deputado federal Eduardo Pazuello, e isso causou um estresse dentro da legenda, porque o Eduardo Pazuello foi o ex-ministro da Saúde e um ex-ministro muito criticado, demorou para comprar vacina, responsáveis, e o Brasil teve mais de 600 mil mortes, cheio de polêmica em relação, não era defensor do uso de máscara, da história de você ter o isolamento social, então foi um ministro muito polêmico. E quando o deputado petista tira essa foto, a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse que essa foto ela ofende, né, as vítimas da Covid e também o próprio partido. E de manhã, eu até nessa semana perguntei para Edmilson, falei, Edmilson, o que você acha? Deveria ou não, esse deputado deveria ou não ter tirado essa foto com o deputado Eduardo Pazuello? O Edmilson vai responder. Eu disse que ele não deveria ter tirado essa foto. Foi um erro dele, né? Não se faz um negócio desse na política, certo? Você tirar uma foto abraçado e sorrindo com um adversário, né? Um potencial adversário, e não só um adversário, podia ser alguém do bolsonarista, mas que tivesse tido uma conduta normal, assim, dentro do poder, e aí seria até justificado. Estão conversando, são deputados e tal, mas não. O Pazuello representa um monte de coisa ruim para o país que aconteceu. Isso aí, ele era o comandante do Ministério da Saúde quando os números de mortes explodiram, certo? Ele foi o comandante daquela pataquada lá em Manaus que causou falta de respiradores para as pessoas. Lembra das imagens, o pessoal colocando os tubos de hidrogênio, de oxigênio nas caminhonetes, uma coisa horrorosa. Um desespero terrível, né? Gente morrendo na porta do hospital por falta de respirador, e ele estava lá no meio dessa história, certo? Então pesam contra ele várias acusações terríveis da sua conduta como ministro da Saúde. E ele não pode cair abraçado a alguém do PT. Quer dizer, a Gleisi deu um presta atenção no Quaquá aí, com razão, certo? Porque esse deputado representa um assinte aí para toda a população brasileira que lutou bravamente aí contra a pandemia da Covid. Nós vamos terminar o programa, mas uma coisa que eu estou esperando ansiosamente é a história de quebrar o sigilo da carteira de vacinação do Bolsonaro. Já houve ali a autorização por parte da AGU, né? E está todo mundo falando que vai liberar. O Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente Bolsonaro, disse que isso é um absurdo,
porque é uma questão de segurança, mas por que eu falei que eu estou ansiosa? Porque eu quero saber, afinal de contas, Bolsonaro vacinou ou não vacinou? Que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Ele diz que não. Eu aposto que ele vacinou, que ele tomou todas as vacinas, tal, tanto que ele pegou Covid, depois sarou, e depois parece que pegou a segunda vez e também não houve nenhum problema. Já estava vacinado, é óbvio, só pode ser isso. Pois é, está todo mundo fazendo apostas e bingo aqui para saber se o Bolsonaro foi ou não vacinado. Mas só nós vamos saber quando ficar liberado a caderneta lá de vacina do Bolsonaro, e nós vamos contar aqui no programa para você. E eu quero desejar para você um excelente domingo de carnaval. Beba pouco, mas beba muita água. Edmilson, não pule tanto. Não pule tanto. Não vou mais pular, não. Já passei da idade de sair pulando por aí, mas eu desejo a todo mundo um grande carnaval, certo? Um bom feriado aí para todo mundo e até a semana que vem. Gente, bom carnaval para vocês. Até a semana que vem. Beijos. Tchau.